Olá pessoal, como eu falei para vocês no grupo, a aula de hoje, né, dia 25 de novembro, será gravada, não será ao vivo. Então, vamos começar. Bom, essa é a nossa aula número 13, de acordo com o programa. Vamos continuar falando do inadimplemento das obrigações. Essa aula de hoje é mais curta, a gente vai só terminar o conteúdo, né, falar de cláusula penal e arras, que foi o que ficou faltando da aula passada. Essa também é a nossa última aula, né? Depois dessa aula, a gente só vai ter a prova, né? A AV2, depois correção da AV2, segunda chamada e prova final. Falando rapidamente da AV2, prova múltipla escolha, ABCDE, assim como foi a AV1. Qual é o conteúdo? Conteúdo todo do semestre, né? Nossas 10 unidades, tá? As que já caíram na AV1 e mais as que foram tratadas, né, após a AV1, até o dia de hoje. Então vamos lá. Como eu disse, na aula de hoje a gente vai falar sobre cláusula penal e arras. Começando por cláusula penal. Vamos lá. A cláusula penal, pessoal, nada mais é do que a que é popularmente chamada de multa contratual. Certo? É uma multa contratual. Também é chamada de pena convencional. Por que cláusula penal? Por que pena convencional? Porque é uma pena, uma penalidade que é formulada por meio de contrato. Né? É uma convenção das partes. As partes colocam no contrato uma cláusula em um determinado negócio jurídico que fixam previamente uma indenização devida em caso de descumprimento da obrigação. Tá? Então, foi descumprida a obrigação, paga-se a cláusula penal, ou multa contratual, ou pena convencional, de acordo com o que preferirem. Tá? Chamar, lógico. Essa cláusula penal ela é um pacto acessório onde as partes em determinado negócio, né, como eu falei, fixam essa indenização no caso de descumprimento da obrigação principal, mas também de alguma cláusula do contrato. Tá? Não precisa ser só da obrigação principal, pode ser de qualquer cláusula do contrato, ou inclusive em caso de mora, que é o mais comum, né? Em caso de atraso no cumprimento do contrato, enfim, pode haver a cláusula penal. Certo? Então vamos para as finalidades da cláusula penal. A gente tem aí que, primeiro, a cláusula penal ela pretende indenizar previamente a parte prejudicada pelo inadimplemento obrigacional. Né? Então é uma pré-liquidação dos danos, ou seja, é como se as partes antecipassem aí qual seria o valor de uma indenização por danos. Se você não cumprir, você paga uma multa de tanto. Então essa multa já serve como indenização pelo dano que a outra parte sofreu. E tem também a função intimidatória. Né? Intimidatória. Que função é essa? Intimidatória, como assim? É aquela que tem uma função de condão mais psicológico. É como se ela fosse uma intimidação, né? Ela vai influir para que a parte não descumpra. Se eu descumprir, tem uma multa aqui que eu vou ter que pagar. Então eu vou cumprir o contrato também por isso. Tá? Então é uma função aí intimidatória também. A aplicação da cláusula penal. A gente tem aí os artigos 408 e 409 que tratam dessa aplicação. Vamos lá para eles. Artigo 408 e 409 do Código Civil, tá? Dizem que, artigo 408, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora, ou seja, ela é aplicada quando o devedor, né, culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitui em mora, ou seja, atrase o pagamento. E o 409 diz o seguinte: a cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior pode referir-se à inexecução completa da obrigação
ou a de alguma cláusula especial, ou simplesmente a mora. Ou seja, você pode colocar uma multa contratual tanto para o descumprimento total da obrigação, quanto para o descumprimento de parte da obrigação, ou de alguma cláusula especial que está no contrato, ou mesmo em virtude da mora. Ok? A gente já falou de mora na aula passada, e um dos efeitos da mora é isso, tá? É o surgimento de uma cláusula, é a cobrança de uma cláusula penal, né? Além dos juros, enfim, tem a multa também. Bom, e aí a gente tem basicamente duas espécies de cláusula penal. A cláusula compensatória e a cláusula moratória. Tá aí para vocês essas duas espécies de cláusula penal. E aí, passando o slide, a gente vê aí primeiro as regras atinentes à cláusula penal compensatória. Primeiro, artigo 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. O que é que isso significa, pessoal? Isso significa que, caso o devedor descumpra a obrigação, o credor pode optar por executar a cláusula penal ou exigir o cumprimento da obrigação, se ainda for possível o cumprimento da obrigação. O que é que significa isso? Simples, ela é uma cláusula compensatória. Então, vamos supor que a parte não cumpriu a obrigação, que o devedor não cumpriu a sua obrigação. O credor, ao ele não cumprir a obrigação, ele tem a alternativa, se houver uma cláusula penal desse tipo. Ele tem a opção, não, eu vou cobrar a cláusula penal, ele vai me pagar a multa, porque não me interessa mais ele executar o serviço, enfim, cumprir a obrigação, ou eu posso simplesmente pedir o cumprimento da obrigação, exigir. Então é uma alternativa, tá, para o credor. O credor pode exigir o pagamento da multa ou exigir o cumprimento da obrigação. Ok? Professor, mas não é em todo caso que ele pode fazer isso? Não, dependendo do caso, se não houver uma cláusula penal desse tipo, ele não vai poder exigir a multa, ele vai poder exigir apenas o cumprimento da obrigação. E se não for mais possível, a gente já vai para perdas e danos. Tá? Entendam uma coisa, a cláusula penal é uma coisa, perdas e danos é outra. O que pode acontecer é você utilizar uma cláusula penal, que no caso é a compensatória, para substituir uma perdas e danos, né? Para já prefixar as perdas e danos. Porque quando você não tem multa contratual e a parte descumpre, né? O devedor descumpre a obrigação, o credor tem que ir lá e mostrar, eu tive esse dano aqui por conta disso. Então eu quero que ele me indenize por perdas e danos. Quando tem a cláusula penal, o credor não precisa provar nenhum dano. Tem cláusula penal aqui, ele descumpriu, então eu quero que ele me pague essa multa, esse valor presente na cláusula penal. Ok? Então vamos lá, continuando. Importante, e é justamente o que eu acabei de falar, artigo 416. Não é necessário alegar o prejuízo para se exigir a pena convencional. Não é necessário alegar o prejuízo. Por quê? Porque é uma pena convencional, as partes convencionaram já essa multa, esse valor, então não preciso dizer que eu tive prejuízo, basta que a outra parte não tenha cumprido a obrigação. Artigo 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Ok? E aí o parágrafo único também é importante, coloquei a atenção para o parágrafo único, tá? Por quê? Porque não é possível exigir de forma cumulativa a cláusula penal e a indenização por perdas e danos, tá? No caso dessa cláusula penal compensatória. A não ser que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal e houver sido convencionado entre as partes. O que é que diz o parágrafo único? Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. O que é que significa isso, pessoal? Então,
resumindo aí esse artigo 416, caput e parágrafo único. Vamos supor que o credor, credor e devedor, né, obviamente fizeram um negócio jurídico, então a gente tem o devedor que não cumpriu a obrigação. Nesse contrato, há uma cláusula penal de R$2.000, compensatória. O credor, o que é que ele vai poder cobrar do devedor? Ou o cumprimento da obrigação, mas se não for mais possível, a cláusula penal de R$2.000. Ah, ele não pode cobrar a cláusula e mais indenização por danos morais? Não, porque a cláusula ela já é compensatória. Pelos danos morais, materiais, enfim. Vai depender do que disser o contrato. Se, né, o contrato disser que há cláusula penal compensatória, mas se os danos forem maiores, pode-se cobrar a diferença. O que é que se entende aí? Se entende que a cláusula penal é o mínimo que o devedor vai pagar por não cumprir a obrigação. Tá? Ah, e se o prejuízo foi só de R$500? Não interessa, a cláusula penal é o mínimo. Então vai ser R$2.000 que ele vai pagar. Ele vai ter que pagar mais de R$2.000 se o credor comprovar prejuízo maior do que R$2.000. Ok? É isso que diz basicamente o artigo 416, caput e parágrafo 1. Só que existe também a previsão de limites acerca do valor da cláusula penal. Vamos lá ver qual é essa previsão. Primeiro limite, artigo 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Lógico, pessoal, uma multa pelo descumprimento da obrigação não pode exceder o valor da própria obrigação. E artigo 403. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Então, se a maior parte da obrigação foi cumprida, essa penalidade ela tem que ser reduzida proporcionalmente. Ou então quando for manifestamente excessiva também. Ok? E aí, como dito, além da cláusula penal compensatória, a gente tem também a cláusula penal moratória. O objetivo, pessoal, da cláusula penal moratória é apenas a pré-liquidação de danos decorrentes do atraso culposo no cumprimento da obrigação ou ainda no descumprimento de determinada cláusula estipulada. Por isso as regras elas vão diferir um pouco das relativas à cláusula penal compensatória. Vamos para algumas dessas regras. Primeiro, artigo 411, que fala sobre a possibilidade de exigência cumulativa da pena convencional e do cumprimento da obrigação principal. Diferente da cláusula penal compensatória, no caso da cláusula penal moratória, ela pode ser cobrada junto com a obrigação principal. O que é que diz o artigo 411? Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora ou insegurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor arbítrio de exigir a satisfação da pena combinada juntamente com o desempenho da obrigação principal. Por quê? Porque essa cláusula penal é moratória. Ela serve para penalizar pelo atraso no cumprimento e não pelo descumprimento. Ok? Então você pode cobrar tanto a cláusula penal pelo atraso como a obrigação principal. Isso é muito comum em dívidas de, por exemplo, cotas condominiais, tá? Você atrasa o pagamento, o condomínio vai lhe cobrar tanto a obrigação principal quanto a multa, né? Os juros e a multa. Ele não vai cobrar só a multa, ele vai cobrar a multa e a obrigação principal. Ok? Por quê? Porque é uma cláusula penal moratória. Observação. Existem algumas limitações específicas sobre cláusula penal moratória fora do Código Civil, tá? Fora do Código Civil. Quais são? Ah, professor, já vi no Código de Defesa do Consumidor tal isso. Código de Defesa do Consumidor, artigo 52, parágrafo 1º, ela limita
né, existe um limite de 2% nas cláusulas penais em contratos de consumo. A lei do distrato, que alterou a lei 4.591, também traz uma pena convencional de 25% do valor pago em caso de distrato em contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, que é o caso de quando você compra um imóvel e desiste, por exemplo, ou quebra o contrato, existe essa limitação, ok? Mas isso aí é fora do Código Civil, são casos específicos. E aí a gente tem, para finalizar essa parte de cláusula penal, regras de cláusula penal nas obrigações divisíveis e indivisíveis, só que com mais de um devedor. Com mais de um devedor. O que é que diz o artigo 414? Vamos lá. O artigo 414 diz que, sendo indivisível a obrigação, todos os devedores, caindo em falta um deles, incorrerão na pena, mas esta só se poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada um dos outros somente pela sua cota. Aos não culpados, fica reservada a ação regressiva contra aquele que deu causa à aplicação da pena, ou seja, o credor pode cobrar de qualquer um dos devedores, mas os devedores depois podem cobrar do culpado pela multa, né, contratual, pela aplicação da multa contratual. E o artigo 415 diz que quando a obrigação for divisível, só incorre na pena o devedor ou o herdeiro do devedor que a infringir, e proporcionalmente à sua parte na obrigação. Por quê? Porque quando ela é divisível, não é porque um devedor deixou de cumprir que o outro deixou também. Tá? Então, atenção para esses dois artigos, 414 e 415. E aí, pessoal, após essa explanação acerca de cláusula penal, a gente vai falar um pouco de arras para encerrar o nosso assunto. Se vocês pegarem o Código Civil, vocês vão ver que essa parte do direito das obrigações em geral, enfim, ela acaba justamente no artigo 420. A partir do 421 a gente vai para contratos, e vocês vão ver que aqui, né, hoje, a gente vai acabar no artigo 420, e no próximo semestre, em Teoria Geral dos Contratos, a gente vai começar no artigo 421. Né? Então vamos lá. Arras. O que são arras? Vou botar aqui o slide, né? O que são arras? Arras nada mais é do que uma disposição convencional, né, contratual, pela qual uma das partes entrega determinado bem, o que normalmente é dinheiro, tá? Normalmente é dinheiro, a outra em garantia da obrigação pactuada. Essas arras, elas podem ou não conferir às partes o direito de arrependimento. Certo? E aí a gente tem duas modalidades aí de arras. A gente tem as arras confirmatórias e as arras penitenciais. As arras confirmatórias, elas significam um princípio de pagamento. É o chamado sinal, dado por uma das partes à outra, marcando o início da execução do negócio. Vou pagar aqui R$5.000 de sinal, R$1.000 de sinal. São as arras confirmatórias. Nesse caso, as arras apenas confirmam o negócio. Tá? E elas não vão conferir às partes, né, dar às partes o direito de arrependimento. Se essas partes descumprirem a obrigação, podem se sujeitar ao pagamento de perdas e danos. Tá? Porque aqui a gente está falando de arras meramente confirmatórias. Tá? E se mesmo após as arras dadas a título de sinal, o contrato não for cumprido, o que é que acontece? Bom, sempre há essa possibilidade do contrato não ser cumprido. Né? Vamos ver o que dizem os artigos 418 e 419. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Ou seja, a parte que deu o sinal e descumpriu o contrato vai perder.
Se a inexecução for de quem recebeu as arras, ou seja, dessa vez quem recebeu as arras, quem recebeu o sinal não cumpriu o contrato, quem deu ao sinal pode considerar o contrato desfeito e exigir a devolução mais o equivalente. O que é devolução mais o equivalente? É o dobro do que pagou. Se você deu R$1.000 de sinal, você pode exigir, se a outra parte não cumpriu o contrato, os R$1.000 mais o equivalente, que é outros R$1.000, ou seja, R$2.000, com atualização monetária, segundo os índices oficiais, juros e honorários de advogado. Ok? Ah, professor, mas é injusto, porque se quem descumprir foi quem deu as arras, ela só vai perder o que ela deu. E se quem for descobrir foi recebeu, vai pagar o dobro. Por quê? Lógico, pessoal, porque quem recebeu já recebeu metade. Então, se ela descumprir, ela tem que devolver a metade e pagar mais o valor. A metade não, desculpa, devolver o sinal que recebeu e pagar mais o valor do sinal. Ou seja, quem descumprir, a pena é a mesma. Tá? Como é que eu posso dizer? A consequência é a mesma. Como assim? Vamos lá. Credor, vamos lá. A e B. A e B. A dá de sinal R$1.000 a B. Como garantia, arras confirmatórias. R$1.000 a B. Se A descumpre o contrato, ela vai perder R$1.000, porque o B vai reter esse sinal. Se B descumpre o contrato, B tem que devolver para A os R$1.000, só que tem que dar mais R$1.000 também. Ok? Porque senão ficaria desequilibrado. Só quem perderia seria uma das partes, quem deu o sinal. Ok? É isso que diz o artigo 418. E o 419 diz que a parte inocente pode pedir indenização suplementar se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode também a parte inocente exigir a execução do contrato com as perdas e danos, valendo as arras como mínimo da indenização. Então, se ainda houver possibilidade, pode exigir ainda a execução do contrato. E se houver um prejuízo ainda maior do que as arras, por exemplo, a parte que deu as arras, deu o sinal, simplesmente não cumpriu o contrato, só que o meu prejuízo por isso foi maior do que o que ela deu de arras. Eu posso, comprovando isso, pedir uma indenização suplementar. Ok? Isso que diz o artigo 419. Importante esses dois artigos, tá, pessoal? Leiam direitinho. Vamos lá, continuando. Para a gente finalizar, nosso último slide 94 do nosso programa. Falar um pouco de arras penitenciais. Tá? O contrato, pessoal, só uma introduçãozinha aqui, o contrato ele é sempre feito para ser cumprido. Mas, excepcionalmente, podem as partes pactuar o direito de arrependimento no contrato. Nesse caso, as arras serão penitenciais, de acordo com o artigo 420. Vamos lá para o artigo. Se no contrato foi estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu perdê-las-á em benefício da outra parte e quem as recebeu devolvê-las-á mais o equivalente. Em ambos os casos, não haverá direito à indenização suplementar. Ou seja, qual é a diferença aí dos dois casos? É que no caso das arras serem penitenciais, ou seja, no caso de haver direito de arrependimento, não há indenização suplementar, mesmo que haja um dano maior, enfim. Por quê? Porque o contrato prevê o direito de arrependimento. Tá? É isso aí, essa observação final. Para que as arras sejam consideradas penitenciais, deve haver previsão expressa no contrato acerca do direito de arrependimento. Ou seja, pessoal, a natureza dessas arras, se confirmatórias ou se penitenciais, vai depender se há ou não direito de arrependimento no contrato. Por quê? Porque se não há direito de arrependimento, o contrato tem que ser cumprido. E aí, se ele não for cumprido, a parte vai perder esse sinal, perder as arras, e pode, além disso, ter que
arcar com perdas e danos, a parte culpada, seja ela qual for. Já no direito de arrependimento, as arras são penitenciais, por quê? Porque elas já são uma pena, né, uma penalização para o caso de você desistir. Mas você não vai pagar perdas e danos. Por que não? Porque existia no contrato uma previsão de que você poderia desistir. Por isso que essa cláusula de arrependimento ela é excepcional, ela é uma exceção à regra. Por quê? Porque, em regra, o contrato é feito para ser cumprido e não para ter uma previsão aí de arrependimento. Ok? Vocês vão ver no dia a dia de vocês, na prática forense, de vocês que a maioria dos contratos não comporta direito de arrependimento. Tá? Lógico que ele pode não ser cumprido por uma força maior, ou um caso fortuito, ou mesmo por culpa de uma das partes. Pode acontecer. Não é raro acontecer. Mas a previsão de um direito de arrependimento não é tão comum. Acontece. A gente não pode dizer também que é anormal ou é incomum, que você não vai ver, vai. De vez em quando os contratos, as pessoas pactuam o direito de arrependimento. Não é muito raro, não. Tá? Mas o comum é o contrato ser feito sem direito de arrependimento. Né? Quando ele não consta cláusula nenhuma sobre isso, presume-se que o contrato não contém direito de arrependimento. Ok? Por isso, essa observação final aí. Para as arras serem consideradas penitenciais, deve haver previsão expressa no contrato acerca do direito de arrependimento. Ok, pessoal? Bom, como eu falei, a aula de hoje seria mais curta. A gente termina aqui nosso conteúdo do semestre. Foram 94 slides aí. Muito conteúdo. Acho que conseguimos cumprir de acordo com o que estava previsto, na data correta, com calma, né, sem atropelar muito as coisas. Acho que até sobrou um pouquinho de tempo, né, que essa aula foi até mais curta. Como eu falei no grupo, né, coloquei o recado lá no grupo para vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a essa aula ou qualquer matéria relativa à prova, enfim, qualquer coisa, mandem no WhatsApp ou mandem no Teams, lá na conversa, lá no chat, enfim, da forma que vocês preferirem, que aí antes da prova eu vou compilar essas questões, essas perguntas, se houverem, lógico, e faço para vocês uma revisão, tá bom? Esse não vai ser nosso último encontro, porque após a prova eu gravo um vídeo também corrigindo a prova, ou eu faço ao vivo mesmo na quarta-feira seguinte, né? Vamos ter ainda segunda chamada, eu acho que vai ter aluno na segunda chamada, e vamos ter também, provavelmente, né, a final. Tomara que não, tomara que vocês consigam, né, quem tirou uma nota um pouco mais baixa consiga recuperar, e a gente não tenha final, mas se tiver também, a gente está aqui para sanar qualquer dúvida, ok? A prova vai ser múltipla escolha, tá? ABCDE igual a V1, não sei ainda quantas questões, ainda vou verificar, mas vai ser ABCDE também. 24 horas também para fazer a prova, naquele esquema do Google Forms. Pessoal, por favor, quando forem preencher o Google Forms, preencham o nome completo de vocês. Tá? Tem gente que tem mania, eu sempre falo isso, eu falo nome completo, aí coloca só o primeiro e o último nome, coloca só o primeiro e o nome do meio. Coloquem o nome de vocês completo, porque tem aluno com o mesmo nome e o mesmo sobrenome, tá? E quando forem colocar o e-mail, verifiquem se o e-mail está correto, se o e-mail de vocês está funcionando perfeitamente. Por quê? Porque depois que eu corrijo as provas, eu envio automaticamente para o e-mail de vocês, de cada um. Teve aluno na AV1 que disse, professor, não recebi. Olhe direitinho que você recebeu. Vi aqui, recebi agora. Não recebeu agora. Recebeu junto com todo mundo, tá? Porque é o sistema que envia. Então ele só não vai enviar para o seu e-mail ou se você colocou o e-mail errado, ou se o e-mail tem alguma proteção de segurança e aí foi para a caixa de spam, né? Que é o lixo eletrônico de alguns e-mails, ou de outros é spam, que chama, né? Caixa de spam. Então você verifica lá, tá? Vai para todos, não tem erro. Tá? Eu trabalho com esse sistema aqui do Google Forms há muito tempo, não tem erro, ele vai para o seu e-mail. Ele só não vai se você colocou o e-mail errado, ok? Então, é instantâneo. A prova de vocês vai ser dia 2, né, de dezembro, na quarta-feira. Vocês vão ter 24 horas para fazer. E aí, logo que terminar o prazo, eu já lanço a nota e vocês já vão receber no e-mail de vocês, tá?
No sistema demora mais alguns dias para eu lançar, porque eu verifico se tem algum erro em alguma questão, né, de correção e tudo, para poder lançar no sistema. Mas por e-mail de vocês vão receber no dia seguinte que realizarem a prova. Ok? Então é isso, pessoal. Tudo de bom para vocês. Bom resto de semana. E até a próxima.